Você que não tem participado desse momento, bem-vindo. Essa é uma série de 6 mensagens, essa é a quinta de 6. Você é a resposta. Baseada na vida do profeta Elias, nós temos extraído aqui de textos e de mensagens algumas lições que nós podemos pensar na nossa vida de hoje. Nós somos a boca de Deus, nós somos o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome do Senhor. Elias, no seu tempo, também havia o povo de Israel numa situação de corrupção, de idolatria, de esfriamento espiritual, mas houve um homem que não se acomodou, um homem que não ficou apático a toda a realidade de Israel. E esse homem chama-se Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas intempéries, às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, homem limitado como nós, mas foi obediente ao chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus para cada um de nós? Quais são as expectativas que Deus tem a seu respeito? Então, a mensagem de hoje é a fé que move o sobrenatural. Você pode dizer comigo? A fé que move o sobrenatural. Amém? Amém. Deus tem muito mais do que Deus já se revelou para você e para mim. Mas é preciso, meus irmãos, pegar essa chave que vira na nossa mente. A chave é a fé. Sem fé é impossível nós chegarmos ao trono da graça de Deus para agradá-lo. Vamos ler então o texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo 33 e 35. Acompanhe comigo, que diz: em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derrame a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. E quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram sua instrução, e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza em toda a verdade. Fala conosco, Senhor, porque cremos que o Senhor fala. Toca no nosso coração, porque o teu toque é transformador e libertador. Nós oramos, Senhor, para que esse mover sobrenatural de Deus venha sobre nós e nós possamos sair da naturalidade e viver toda a profundidade do teu amor de forma mais intensa. É o que nós precisamos, é o que nós invocamos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Gostaria que nós estivéssemos bem atentos para essa palavra, porque aqui é aquele desfecho do grande desafio de Israel, ou na verdade do único profeta de Israel, de Elias, contra os 850 profetas de Baal e de Aserá. Você teria coragem de fazer uma disputa, de chamar para a briga 850 contra 1? Elias teve essa coragem. Falamos no domingo passado da ousadia que levou esse homem de Deus a fazer isso. Ele não fez porque ele era só corajoso, ele fez porque ele era obediente, porque Deus havia pedido isso com ele. Ele sabia, ele tinha garantia da presença do Senhor. Então não importa o amontoado dos seus problemas, se seja 80, 850, se Deus está com você, a vitória é sua. Creia nisso como Elias creu e como ele também vivenciou isso para a sua vida. Meus irmãos, prestem atenção nessa instrução. Façam pela 3ª vez. Ora, se Elias ia oferecer um sacrifício que iria ser queimado, como é que ele manda molhar tanto? Porque ele era um homem de fé. A racionalidade ou a racionalização, ela pode atrapalhar o entendimento nosso sobre o entendimento de Deus. Porque o nosso entendimento é limitado, o entendimento de Deus é ilimitado. Às vezes a nossa lógica não é a lógica de Deus. Aliás, não tem lógica nenhuma você mandar colocar água e abrir uma vala e colocar água para um sacrifício que vai ser queimado. Mas quando Deus pede alguma coisa de nós, às vezes ele vai contra a lógica. Nós precisamos buscar, acreditar, e aí que a fé acontece. E por que 3 vezes? Por que não uma? Por que não 2?
Não, o número 3 não é místico nesse sentido, mas ele denota a obediência que Elias teve em relação à instrução do Senhor e a instrução que Elias deu àqueles que estavam fazendo aquele sacrifício, preparando aquele sacrifício para o grande embate entre o Deus Todo-Poderoso e Baal e Aserá. Elias, meus irmãos, sem dúvida é uma referência para nós porque ele era um homem obediente. Demonstrou ousadia, obedecia não aquilo que ele queria, não obedecia aquilo que lhe era conveniente, ele obedecia independente de colocar sua própria vida em risco, como nós temos conhecido quando Acabe e sua esposa Jezabel estavam procurando Elias para matá-lo. Elias deu a cara a tapa, Elias foi lá, foi ousado, desafiou o pecado porque Deus estava com ele, desafiou os profetas daquele Deus Baal que estava levando o povo de Deus à corrupção e à idolatria, porque ele entendia que Deus estava com ele. Mas parece que tudo isso não era suficiente para levar o povo de Deus ao arrependimento naquela época. Elias precisava mais do que palavras para mover aquela nação de coração endurecido. Era necessário uma manifestação física e sobrenatural do poder de Deus, algo que todos pudessem ver, algo que provasse de forma irrefutável que o Senhor era Deus e continua sendo Deus. E o que o profeta pedia era uma novidade, mais ainda, algo que poderia acontecer de modo sobrenatural, que seria incontestável. E Elias ora pedindo fogo do céu. Elias, além de acreditar que desceria fogo, ele quis deixar bem claro que isso só seria possível através de uma manifestação divina. Lembra-se que Elias orou para não chover durante 3 anos e 6 meses e não choveu? Muitas pessoas com o coração endurecido, isso aí de repente foi um fenômeno meteorológico, isso aí de repente foi alguma coisa que aconteceu. E Elias faz um desafio maior, olha, vocês todos vão ver agora descendo fogo no céu ao momento em que eu orar ao Senhor. Elias, além de acreditar que desceria fogo, meus irmãos, quis deixar bem claro que isso só seria possível através de uma manifestação divina. Por isso ele mandou derramar muita água sobre o novilho e sobre o altar e encher a vala de água até que cobrisse ela. Elias estava respondendo a uma instrução do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus te leva a fazer coisas que vão contra a lógica, faça. Deus sabe o que faz. Nós precisamos obedecer. E para o milagre acontecer, nós precisamos acreditar e estar rendido às instruções do Senhor. Nós somos limitados demais para entender o modo como Deus trabalha. Havia nele essa convicção de que todas as instruções que ele recebera do Senhor iria acontecer. E, meus irmãos, se Deus falou, precisamos obedecer, não em parte, mas na totalidade, porque Deus age não em cima da lógica, Ele age através da fé. Nós precisamos ser obedientes. O pastor Marcelo Toschi, no seu livro, que se baseia nessas mensagens, vai dizer o seguinte: precisamos ser obedientes, ousados, corajosos, mas o combustível da mudança em nossa vida é a fé. Não adianta ter só coragem, não adianta ser só ousado se nós não usarmos a nossa fé. Precisamos da fé para viver, meus irmãos, não só para pedir coisas para Deus. Precisamos da fé não para tornarmos apenas um bando de religiosos. Fé para celebrar, fé para ouvir a palavra, fé para praticá-la. Ter atitudes e não apenas ser ouvintes da palavra, enganando a nós mesmos. O que Elias disse e como se posicionou foram frutos da sua intimidade com o Senhor. Elias tinha ousadia e coragem, e isso turbinou a sua fé. Alguns já vão dizer que uns fede mais e outros fede menos. Você fede mais ou você fede menos? A gente precisa ter fé. Fé, porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Para mover o sobrenatural, primeira lição: elimine o que rouba a sua fé. Anota aí, adolescente, são as características, quais são as lições dessa mensagem de hoje? Para mover o sobrenatural, para sair do comum, para ter mais de Deus, para viver aquilo que só Deus pode fazer por nós, nós precisamos eliminar o que rouba
a sua fé. Hebreus 11:1 vai dizer: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Olha que coisa bonita. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Fé é sobrenatural. Oração, jejum, sermos os semeadores da ação de Deus. Mas é preciso pagar o preço. Para receber o sobrenatural de Deus, para ter isso a mais, nós precisamos pagar o preço. Nós queremos receber os milagres, mas não queremos pagar o preço do milagre. Queremos ter mais de Deus, mas não queremos pagar o preço de tê-lo mais. Hebreus 11:6, você pode ler comigo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem desejar se aproximar de Deus, então vamos voltar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem e que recompensa aqueles que o buscam. É impossível agradar a Deus se não for por meio da fé. Senão tudo que a gente faz é vão. Senão o dinheiro que você dá para a igreja é em vão. Se as suas orações se tornam em vão. As nossas músicas se tornam barulhos. Se não fizermos o que fazemos por fé, não conseguiremos tocar o coração de Deus. Deus, ele se manifestou de forma sobrenatural, porque Elias entendeu que ele poderia perder qualquer coisa, a sua segurança, a sua própria vida, ele só não poderia perder a sua fé. Jó teve a capacidade de perder a sua saúde, de perder os seus bens, de perder os seus filhos, mas ele não perdeu a sua fé. Paulo, apóstolo, ele manteve tudo, ele acabou a carreira, mas manteve a fé. Meus irmãos, a gente pode perder um bem, nós podemos estar numa cama, no leito de uma cama, num câncer, morrendo, mas nós não podemos perder a fé. A fé de que a vida não é só isso aqui. A fé não se reduz em ter coisas, em ter bens, em ter saúde. Deus tem muito mais para a gente do que os olhos puderam ver, do que os ouvidos conseguiram ouvir. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós precisamos eliminar tudo aquilo que rouba a nossa fé. Pode ser um programa de TV, pode ser um programa de internet, pode ser companhias, o desânimo, a preguiça. Em nome de Jesus, nós precisamos eliminar aquilo que tem eliminado a nossa fé. O texto da reforma que Lutero usou, Romanos 1,17, a parte B, diz que o justo vive pela fé. O justo viverá pela fé. Só que vivemos num mundo rodeado de incredulidade, de dúvidas. É mais fácil duvidar, é mais fácil questionar, é mais fácil indagar do que crer. E isso tem roubado a nossa fé, isso tem nos trazido dúvidas, incertezas, incredulidades. Uma fé imatura ou uma fé que se confunde com positivismo, quando os problemas vêm, assim como vieram na vida de Jó, essas pessoas questionam, essas pessoas duvidam, essas pessoas logo ficam na incerteza da vida. Deus não presta mais a não ser para ser amaldiçoado, blasfemado e morrer. Uma fé imatura, uma fé que não aguenta aprovação, uma fé que não consegue sair do natural e migrar para o sobrenatural. Somente o justo consegue viver na dinâmica de Deus, porque ele vive pela fé. Não por vista, mas pela fé. Não aquilo que os meus olhos conseguem ver ou contemplar, mas aquilo que ainda não é uma realidade. Deus o torna realidade para aqueles que oram pela fé. Precisamos, meus irmãos, nos nutrir de Deus. Ler a sua palavra, orar mais. Necessitamos dessa fé, que é o combustível que nos faz crescer, que nos faz nos movimentar, que nos fortalece. Meus irmãos, a fé é um ato de Deus para nós, mas ao recebê-la, nós precisamos tomar a decisão de nutri-la, de torná-la maior, de praticar a partir das disciplinas espirituais. Não é mais o seu jeito que vale, é do jeito de Deus.
Precisamos da fé para viver e não apenas para pedir, para cultuar. A fé não pode ser resumida ou apenas ser limitada a 1h30 da nossa vida durante uma semana. Nós não podemos ser um pai incrédulo durante a semana, você não pode ser uma mãe incrédula, você não pode ser um aluno incrédulo, você não pode ser um profissional incrédulo. O nosso emprego precisa glorificar o nome de Jesus. Nós precisamos ser homens e mulheres, meninos e meninas de fé, onde quer que nós estejamos. Não só apenas no lugar religioso, mas em todo momento, porque sem ela nós não poderemos agradar ao Senhor. Aí o fogo do céu não desce sobre essa oferta. Não podemos deixar nada e ninguém assaltar a nossa fé. Nós precisamos eliminar o que rouba a nossa fé, para que assim nós caminhemos e andemos em fé e agradar a Deus. Existem alguns ladrões da fé que eu gostaria de compartilhar. Primeiro ladrão da fé são as circunstâncias e a ansiedade. A ansiedade da vida, ela tem feito com que muitas pessoas desistam. Muitas pessoas caminham bem, mas depois elas desistem da fé. Existe mais ex-evangélicos do que evangélicos hoje, porque as pessoas se decepcionam com Deus, as pessoas se decepcionam com pessoas, com irmãos, e a fé dessas pessoas fragilizadas fazem com que elas desistam da caminhada. Há um texto de 1 Pedro 5,7 que vai dizer: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois é Ele quem cuida de vocês. Não é você que cuida de você. Nós é que pensamos que somos nós que cuidamos de nós. Conheci um pastor que estava com câncer, em fase terminal, e no seu último momento de pedir a Deus pela sua vida, para que seus dias de vida fossem prolongados, Deus deixou uma forma, ele pediu: Senhor, eu tenho esposa e tenho 2 filhos, quem vai cuidar deles? E aí Deus falou para ele: eu, como sempre fiz até agora, você é apenas um meio pelo qual eu uso para cuidar da sua família. E ele falou: então, sim, senhor. E foi bonito, ele fez mesmo o seu próprio culto fúnebre, né? E foi com alegria, né? Porque entendeu de Deus. Eu falei: Senhor, era isso que preocupava meu coração. Então, se eles estão, o Senhor vai cuidar deles, o Senhor pode despedir o teu servo. Eu não vou mais pedir, porque já entendi, como Paulo entendeu. Pedi 3 vezes, mas o Senhor me disse não. E o não de Deus é o melhor para nós, embora isso na nossa lógica não faça sentido. Mas o homem que vive pela fé entende os mistérios de Deus. Sabe aceitar o sim, sabe aceitar o não. Porque Deus, Ele não erra naquilo que faz. Você recebeu um diagnóstico, uma notícia contrária, problemas financeiros, familiares, preocupação com o futuro, ou com tantas outras coisas, coloque em seus pés de Jesus. Não deixe que as circunstâncias e a ansiedade tire a sua fé, coloque tudo nas mãos de Deus, pois o ladrão não pode roubar aquilo que está nas mãos do Senhor. Não permita que a ansiedade possa causar dano à sua fé. A preocupação com o futuro, com o que vamos comer, com o que vamos beber, aonde vamos morar, o que vamos vestir. Jesus repreendeu seus discípulos: filho das trevas que tem essas preocupações, vocês têm por Deus o Pai, que é Senhor sobre todas as coisas. Olhem para essa flor, que hoje está linda e bonita, e daqui a pouco ela vai se murchar. Olhem para os passarinhos do céu, que não semeiam, que não pagam INSS, o seu Pai não deixa lhe faltar nada. Quanto mais vocês, homens de pequena fé. Precisamos confiar no Deus que nós temos. Precisamos entender e não permitir que a ansiedade roube a nossa fé. Jesus estava com seus discípulos, Jesus estava dormindo no barco, não como indiferente, mas percebendo a fé dos seus discípulos. Aquele barquinho estava agitando de um lado para outro, e aqueles homens acordam Jesus: o Senhor não se importa, nós vamos morrer nesse mar. E Jesus olha para eles: homens de pequena fé, até quando eu vou aguentar vocês com esse discurso? Mar, acalma-te, bonança, vento, sossegue. E houve calma
e bonança. Se Jesus estiver no seu barco, você não vai morrer. Seja qual for o tamanho da tempestade. Agora, se Jesus não estiver, convide Ele para estar. Porque nós não somos fortes o suficiente para aguentar as pressões e as dificuldades, as aflições da vida, se não for o Senhor conosco. Segundo, o espírito do medo é outro inimigo que rouba a nossa fé. O medo de não vai dar certo. O medo de não conseguir pagar as contas. O medo do novo. Olha o que diz a palavra em Isaías 41:10. Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Se você tem o Senhor por Deus, você não precisa temer. E continua, eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita e a minha mão vitoriosa. Essa mão que fez o universo, que está dizendo que estará com você para te fortalecer. É bonito, na palavra de Deus aparece 365 vezes a palavra não tenha medo, não tema. É como se para cada dia do ano Deus tivesse uma palavra para dizer, filho, não tenha medo, eu estou com você. Quando a voz do medo vier e atemorizar você, você pode dizer profeticamente, eu não tenho medo, o Senhor está comigo. Uma das últimas palavras de Jesus de Nazaré foi aos seus discípulos, não temas, eu estarei com vocês pelos séculos dos séculos. Jesus é Deus Emanuel, é Deus com a gente. O Espírito Santo é Deus em nós, esperança da glória. Meus irmãos, tem gente que dá mais valor para as palavras de um ímpio, para as postagens fakes, do que para a palavra sagrada do Senhor. Por isso a minha insistência para sermos uma igreja da palavra, uma igreja que leia a Bíblia, e não somente leia, mas que medite, que estude, porque certamente Deus falará com você. E medite em oração para você ter interpretação e a liderança do Espírito Santo. Você não precisa de um guru para dizer o que você precisa ouvir. Você tem o Espírito Santo à sua disposição. Tu tem a palavra de Deus na sua mão. E nós precisamos fazer uso dela. Salmo 56:3, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Até o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele passou por momentos de medo. Mas ele disse para o seu medo, eu tenho um Deus que é maior do que você, eu confiarei no Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Quando o medo tenta roubar a sua fé, te dizendo que é impossível, lembre-se o que Deus disse, não temas, Ele é com você. Confie nele, mesmo quando o medo tenta roubar a sua fé. Outro inimigo, outro ladrão da fé, além da ansiedade, além do espírito do medo, é ter relacionamentos negativos. Eu já vi muita gente desistir da fé, muita gente desistir de Deus por causa das companhias. De gente sem Deus. Com quem que você se aconselha no momento de crise? Com pessoas que não compartilham da fé? Com pessoas que não acreditam no Senhor? Tá com problema no casamento? Separa mesmo, tu acha outra. É isso que o homem sem Deus orienta. Te ofendeu? Fala, ele tem esse ponto fraco. Essas coisas contaminam você. Se você não andar com pessoas certas, elas te ajudarão a se afastar de Deus, mas se você andar com pessoas certas, com pessoas tementes a Deus, elas vão promover você para mais próximo do Senhor. E meus irmãos, relacionamentos negativos levam a vida negativa. Já viu como é desagradável uma pessoa conviver com gente negativa, que reclama o tempo todo? É ruim. Nós não somos o povo da negatividade, nós somos o povo da fé. Se a coisa está ruim, nós vamos dizer, em nome de Jesus vai melhorar. Nós precisamos, meus irmãos, usar a nossa boca como boca de Deus. E não para fazer coro e somar coro com aqueles que não acreditam no Deus que nós acreditamos. Relacionamentos confusos vão moldar pessoas confusas. Ande com pessoas de fé que vivam de acordo com a palavra de Deus. E você, sendo uma pessoa de fé, influencie, não se deixe ser influenciada
pelas pessoas que não são influenciadas por Deus. Receba influência de Deus para ser influência de Deus na vida dessas pessoas que precisam do Senhor. Gente ferida, amargurada, magoada, elas tendem também a contaminar a gente. E isso vai nos afastando de Deus e de outras pessoas. Não deixe que essas coisas contaminem a sua fé. A mágoa do outro, a irritabilidade do outro, a amargura do outro, a ferida do outro. Nós não podemos permitir que relacionamentos negativos nos afaste da comunhão com Deus. Não seja negativo nem positivista, seja um homem, uma mulher, um adolescente, um jovem de fé, pois sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Ande em fé. Por isso que essa igreja, meus irmãos, tem GRs, são os grupos de relacionamentos. Tem as redes, rede de adolescente, rede de homens, de mulheres, de crianças, para promover relacionamentos saudáveis com gente que comunga da fé. Não que a gente vai viver um isolamento e não vai falar com as pessoas que não são da igreja, que não são cristãos, não. Mas nós vamos sair nesse mundo para influenciar essas pessoas com os valores da nossa fé, com os valores do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 9, versículo 39 e 40. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhes mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todas saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Pedro ressuscitou uma mulher, Dorcas, um homem que experimentou o sobrenatural. Quem era Pedro? Um homem sanguíneo, irritado, resolvia as coisas na faca. Cortou a orelha de um cara e deu trabalho para Jesus remendar. Eu falei: cara, se você quer trabalhar comigo, não é assim não, guarda a tua faca. Pedro era um homem ousado, mas sem fé. Na hora do vamos ver, ele negou Jesus. Mas Pedro foi transformado pelo Espírito Santo. Nós podemos, meus irmãos, continuar vivendo o cristianismo do mesmo jeito, com o nosso temperamento, com as nossas limitações, com as nossas esquisitices, e viver o natural de Deus. Mas Deus tem mais, e Pedro quis esse mais de Deus. E Deus se manifestou de forma tremenda na vida de Pedro. Por quê? Deus ordenou para Pedro ressuscitar Dorcas. Imagina se Pedro usa a lógica: meu Deus, mas ela já morreu, né, Senhor? Por que o Senhor não curou? Não era mais fácil ter curado do que agora ressuscitar a mulher morta? Deus, ele vai contra a nossa lógica, meus irmãos. E Pedro foi obediente. Se o Senhor está falando que é para orar e ela vai ressuscitar, eu vou orar. Então nós precisamos crer contra a lógica, contra aquilo que a lógica ou que a racionalidade nos impõe. É preciso ter fé. Deus, o sobrenatural de Deus só acontece quando nós temos essa fé, quando nós acionamos essa fé através da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Dorcas fez uma falta grande. Aquelas viúvas estavam lá, essa mulher não podia ter morrido. Essa mulher é muito preciosa para nós. Dorcas, ela fazia vestidos e roupas e distribuía para os pobres. Se você morrer, será que as pessoas vão falar: vai tarde demais esse aí? Ou então não vai fazer falta nenhuma? Não, esse homem aí não deveria ter morrido, Senhor. Não, essa mulher não era o tempo dela. As pessoas vão lamentar ou as pessoas vão vibrar e comemorar a sua partida? Meus irmãos, precisamos ser homens e mulheres que não apenas tenham fé, mas que influenciem pessoas através da nossa fé.
Você tem se cercado de pessoas que possam impulsionar a medidas ainda maiores de fé para manifestar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida? Os incrédulos, nós andamos não para receber influência, mas para influenciá-los. O nosso outro inimigo é Satanás, argiloso, inimigo de Deus. João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus diz, eu vim para dar vida, e vida plena que satisfaz, vida em abundância. O diabo não é nosso amigo, irmãos. Ele sempre vai oferecer uma carona para nos distanciar de Deus. Carona de primeira classe. Para nos distanciar do Senhor. Tiago 4:7, irmão do Senhor, vai dizer, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Irmão, sem crente não acredita que o diabo existe, sabia? Não acredita. A gente não fica falando do diabo, não. O diabo é um cara que a gente nem dá moral para ficar falando nas igrejas. A gente não é universal da vida que fica fazendo show business com o capeta, bota a mão para trás, bota a mão para frente. Mas o diabo existe, é real. Não desacredita no diabo por causa do Edir Macedo, do chapelão lá do Valdomiro. O diabo é um ser argiloso. Ele existe, ele trabalha 24 horas para destruir as famílias, para levar os nossos jovens, nossos adolescentes para uma vida sem sentido, para a infelicidade. Nós precisamos, meus irmãos, estar atentos, por isso que a igreja precisa orar, por isso que a igreja precisa vigiar, porque o diabo ele trabalha 24 horas procurando saber qual é o seu ponto fraco, o meu ponto fraco, a fim de bagunçar a sua fé e de trazer perturbação. Satanás é ladrão de fé e somente a fé move o sobrenatural. O diabo sabe que o crente ajoelhado, o diabo estremece quando vê um crente ajoelhado. Gosto muito dessa frase de Martim Lutero, que um crente ajoelhado na presença de Deus, ele é muito mais valioso do que 1 milhão acomodado. Olha o que Lutero fez. Revolucionou a Europa com a sua mensagem de fé, usando esse texto que lemos de Romanos. Então, meus irmãos, nós não podemos, em hipótese nenhuma, permitir que a nossa fé seja eliminada. Não podemos deixar que a ansiedade, não podemos deixar que o medo, que os relacionamentos negativos, que o nosso inimigo, Satanás, roube a nossa fé, porque sem ela, nós não passaremos de meros religiosos fazendo barulho sem tocar o coração de Deus. Mas se nós queremos permanecer de pé na presença de Deus, precisamos exercitar, acionar a nossa fé para que nós possamos desfrutar o sobrenatural de Deus. Segundo, creia que Deus continua realizando impossíveis hoje. Quem crê nisso, diga amém. Você acredita que Deus continua fazendo milagre nos dias de hoje? Restaurando casamentos, restaurando o homem que estava lá no pó, na química, nas drogas e dando uma nova vida, tirando o coração de carne, aquele coração ruim, amargurado e colocando um espírito quebrantado. Deus pode transformar vidas. Eu já vivenciei isso, eu tenho visto isso sempre, porque o nosso Deus não muda independente das circunstâncias. Abacuque 3:2, esse é um texto muito lindo, vamos ler Abacuque capítulo 3, versículo 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha que coisa tremenda a oração de Abacuque. Que seja essa também a nossa oração nessa noite. Senhor, nós conhecemos a tua fama, nós sabemos que os teus atos são tremendos. Por favor, realiza de novo na nossa geração as mesmas obras, faze-as conhecidas no nosso tempo. Que seja essa a sua oração essa semana, para que o sobrenatural de Deus se manifeste, para que aqueles que têm dificuldade de crer,
eles consigam crer no poder de Jesus. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus é o mesmo, ele não mudou, as suas palavras não mudou. Que lindo isso, meus irmãos, isso é ativar a nossa fé. O sobrenatural para Jesus é natural para ele. Ele disse que os sinais acompanhariam aqueles que creem no seu nome. Precisamos crer no sobrenatural de Deus, porque ele é o mesmo, o seu poder não mudou, o seu espírito não mudou. O mesmo poder que estava em Elias e mesmo também nos profetas que o antecederam e o que precederam a ele, o mesmo poder que estava com os apóstolos está se movendo em nós e através de nós. Nós só podemos e só precisamos acionar essa fé. Jesus disse, Mateus 22, 29, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. A Inglaterra estava afogada na promiscuidade. 6 jovens começaram a ler a palavra de Deus e houve um dos maiores avivamentos, porque aquele povo começou a estudar a palavra de Deus. A Igreja Batista surgiu em 1609, fruto de um advogado e de um marinheiro, voltando para a palavra de Deus. A Igreja da Reforma surgiu fruto da leitura da palavra de Deus. As grandes visitações que Deus tem feito no nosso tempo, na nossa época, têm surgido fruto da oração e da palavra de Deus. Pastor Paulinho Bichu, que começou a reunião de oração na sua família. Hoje a igreja dele tem 1 milhão de membros. Sabe o que é 1 milhão de membros? Culto, mais de 30 mil pessoas a cada culto. Dezenas de cultos. Tem culto todo dia. O povo da Coreia leva uma média de 2 horas orando por dia. E a Coreia do Sul experimentou um dos maiores crescimentos econômicos nunca vistos na história daquele país. Um avivamento, uma visitação do céu nunca visto entre aquele povo. Aquele povo estava na miséria, irmão. Metade dos coreanos passava fome. Olha, quando a gente usa a fé, o sobrenatural de Deus acontece. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, isso está acessível a você. Não é apenas aos tempos anteriores que nos passaram, o nosso Deus continua o mesmo. Precisamos crer no sobrenatural de Deus. O mesmo poder que estava com Elias está à sua disposição. A fé, meus irmãos, ela gera certezas, o medo, incertezas. Nós não podemos ser guiados pelo medo, mas pela fé sobrenatural. Elias já sabia o que Deus iria realizar, ele já tinha visto atos tremendos da parte de Deus na sua vida e por meio do seu ministério. Mas nada como o que estava prestes a acontecer. Versículo 33, ele vai dizer que o fogo caiu do céu. Coloca a água aí. Depois fizeram isso e disse, faça a mesma coisa novamente. E quando terminaram, ele disse, agora faça a mesma pela 3ª vez. E eles seguiram a instrução. Elias encharcou o sacrifício com água, exatamente porque queria mostrar a sua convicção de que o fogo de Deus cairia de forma tão sobrenatural que não deixaria ninguém com dúvidas. A manifestação do fogo caindo era algo novo até para Elias, mas isso não intimidou, porque a fé é a certeza daquilo que nós não conseguimos ver. Não adianta, meus irmãos, vai falar o pastor Marcelo Toschi, não adianta você ter ousadia, coragem, obediência, se lhe falta fé, porque somente a fé, ela é a manifestação do sobrenatural. Para alguns pode ser até loucura, mas eu creio que Deus se alegra com sonhos improváveis. I have a dream, pregava Martin Luther King. Eu creio, eu consigo ver pela fé o sonho de ver a minha criança negra sentada com a criança pobre e com a criança rica. Eu tenho esse sonho. I have a dream.
E ele começou a orar por aquele sonho. E não só orar, mas compartilhar o seu sonho com outras pessoas. Foi um dos Nobéis da Paz mais jovens que recebeu essa honraria. Um pastor que tinha um sonho, porque ele sonhou o sonho de Deus. Ele ousou sonhar o sonho de Deus. Eu tenho um sonho de ver o meu país marchando sem nenhum preconceito. Quando o presidente Barack Obama, o primeiro presidente afro-americano, tomou posse, ele fez questão de fazer o juramento sobre a Bíblia desse pastor batista americano. Martin Luther King sonhou com aquele dia. O que você tem sonhado? Eu queria ganhar dinheiro, eu queria comprar uma casa nova. Queria trocar de carro. São sonhos legítimos, mas não são as prioridades de Deus para a sua vida. Sonhos de Deus, sonhos sobrenatural. Porque é isso que Deus quer que nós sonhemos. Porque é isso que Ele quer realizar. Não seja mesquinho, não seja individualista, não seja materialista. Essas coisas seguirão você naturalmente se você ousar sonhar os sonhos de Deus. Martin Luther King sonhou. E eu poderia citar vários outros. O sonho da escravidão, daquele outro pastor anglicano que sonhou na Inglaterra de não ter nenhum escravo, e do outro dos Estados Unidos, eu sonho de ver todos os homens livres no meu país. Por final de mais ou menos 1964, Martin Luther King levou um tiro na boca, porque diziam que ele estava falando demais. Quiseram calar a voz de Martin Luther King, mas o sonho dele não morreu, porque era um sonho de Deus. E esse sonho encontrou corações que acolheu aquele sonho que não era só de um homem, era um projeto de Deus. Nós devemos sonhar, meus irmãos, com dias melhores. Nós queremos sonhar com esse bairro se rendendo a Jesus de Nazaré. Nós queremos ver as nossas escolas, os nossos alunos, louvando a Deus nos momentos do recreio. Eu tenho desafiado alguns desses alunos a fazer isso. De ter momentos de oração, de quebrantamento, da gente abrir a palavra e de nós vermos o sobrenatural de Deus na nossa geração. Eu creio nisso. E eu quero fazer parte desse mover de Deus. Você quer para a sua vida? Porque Deus ele está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Todos buscam a Deus. O rico, o pobre, o bonito, o feio, o americano, o asiático. Todos estão procurando a Deus. Mas há uma classe de pessoas que Deus é quem está à procura. São aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus pode achar em você e em mim esse verdadeiro adorador? Deus ele quer fazer coisas sobrenaturais, mas nós precisamos ter a obediência de Elias, ter a ousadia de Elias, ter a coragem de Elias, para que o Espírito Santo possa realizar através da sua vida, através da minha vida, o sobrenatural de Deus. Do que adianta crer e não exercitar a fé? Do que adianta ter fé e não ter as obras? A fé sem ação nada vale. É teoria, religiosidade. Várias situações na vida são oportunidade de você crer e exercer a sua fé. Deus quer que nós cresçamos na intimidade com Ele, mas é preciso dobrar os joelhos. É preciso jejuar. E essa semana você vai tomar uma decisão de continuar a sua vida do mesmo jeito ou de ter a decisão de mudar. Eu escolhi mudar. Lendo a palavra, meditando na palavra, tendo um tempo de oração. Deus pode contar com você? Deus está chamando você para escolher a fé. Por isso, não só acredite, mas se mova a partir dessa perspectiva para que o sobrenatural de Deus aconteça. Marcos 16:17 diz a palavra do Senhor: os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Quantas pessoas
sendo inoculadas pelo vírus do pecado, pelas drogas, pela bebida, coisas piores do que veneno. Mas se essas pessoas se colocam nas mãos milagrosas de Jesus, os enfermos serão curados. Quando Jesus toca nessas pessoas, o nosso discurso, a nossa linguagem muda, as nossas conversações mudam, a nossa postura muda. Se você é discípulo de Jesus, então você tem o Espírito Santo, você tem os dons e a autoridade outorgada por Jesus através do nome dele. Você pode fazer sinais e maravilhas, você pode mover o sobrenatural, você tem exercido a fé na sua caminhada, você tem perdido as oportunidades que Deus tem te dado. Nós precisamos viver os milagres de Deus, precisamos acessar isso, viver milagre através do Espírito de Deus, em nossa vida e através da nossa vida. A sua família não é um problema. A gente precisa tirar esse óculos e olhar pela fé. A minha família é bênção de Deus. Nós precisamos ativar a fé, ser ousados no Senhor, buscar e Ele se revelará a nós. Quero terminar essa palavra, meus irmãos, desejando, e não só apenas desejando, mas desafiando você, essa semana, em algum momento, quem sabe agora, você fazer uma oração sincera para o Senhor. Deus, eu tenho vivido o natural do Senhor. Porque, por vários motivos, eu nem sei porquê. Porque eu acho melhor assim, é mais cômodo. Mas eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Eu quero ver o sobrenatural do Senhor na minha vida. Deus, Ele não quer que eu e você tenhamos apenas conhecimento superficial, ou apenas conhecimento das experiências sobrenaturais dos heróis da fé, das gerações anteriores, mas que nós sejamos inspirados a ponto de viver e registrar as nossas próprias histórias de avivamento e de fé. Você tem alguma coisa para contar do que Deus fez na sua vida? Ou a gente apenas é um mero repetidor daquilo que Deus fez na história passada? Fez de novo e Ele continua fazendo e continuará fazendo, porque Deus é um Deus de milagres. Faz de novo, Espírito Santo. Assim como o Senhor fez nos tempos passados, era a oração de Abacuque, faz nessa geração. Nós precisamos, meus irmãos, atrair os céus para essa terra. Quando temos fé no Senhor, nós vivemos os milagres. Nós precisamos obedecer, ser ousados, ter coragem, mas precisamos ativar a fé para viver o sobrenatural. Precisamos dessa coragem que vem do Espírito Santo para avançarmos em tudo que o Senhor deseja e sonha para nós. Tenha coragem para vencer as circunstâncias, o medo, o desconhecido. Você recebe essa palavra e não apenas ouve, mas recebe para a sua vida como um ato profético. Senhor, eu quero isso para a minha vida. O Senhor quer revestir cada um de nós com esse poder e com essa autoridade. Vamos orar nesse momento.